Bom, a gente está aqui na questão 7 que diz o seguinte, né? Em cada um dos itens abaixo, há 8 lacunas a serem preenchidas com sinais de mais e de menos. E aí pede para você colocar esses sinais aí nessas lacunas, né, de modo que o resultado seja o mínimo possível. E pede para ser explicitado o valor no final, tá? Então aqui a regrinha é bem simplesinha, tá? Se você tem, por exemplo, o 2 e o 4, né? Você pode ter os sinais colocados assim, né? E os sinais colocados assim. Se nesse primeiro caso você tem o sinal de menos na frente do maior dos números, a resposta é a menor possível, né? Aqui embaixo você vai ter mais 2, por exemplo, tá? É o simétrico do de cima. Então, o que a gente vai fazer aqui para fazer esse exercício é colocar o sinal de mais, aliás, o sinal de menos, na frente do maior dos números, tá? Então, aqui os maiores números são 109, né? O primeiro maior número, 67, 56, e aí a gente coloca o sinal de menos 54. E o resto aqui a gente vai colocar sinal de mais, né? Porque são os menores dos números, tá? E aí o que a gente já nota de imediato, né? É que esse menos 54 com esse mais 54 cancela, tá? E vai sobrar pra gente aqui os positivos, né? 21 com 34, com 43, e depois tem um outro 21. E aí eu tiro disso tudo, né? 56, eu tiro 67, eu tiro 109, tá? E aí eu vou ter que resolver essa expressãozinha aqui, tá? Bom, aqui ó, você tem 21 com 21 dá 42, né? Então vai ficar 42 mais 43 mais 34. Aqui eu tiro 56, eu tiro 67, eu tiro 109, tá? O que a gente pode fazer aqui, ó, 43 e 34, né, são dígitos da unidade depois da dezena em posições diferentes. Então isso aqui vai dar 42 mais 77, menos 56, menos 67, menos 109, tá? E aí você pode simplificar, né? Esse 77 com esse 67 vai dar 10 aqui embaixo, e 10 com 42 você vai ter 52. Tira 56, tira 109. E aí 52 menos 56 dá menos 4, com menos 109, isso aqui vai dar pra gente o número menos 113, tá bom? Então aqui a gente tem essa expressão aqui, essa é a letra A. A letra B tem uma sacada bem não diria pegadinha, tá? Mas eu diria de interpretação, porque você tem o sinal de menos aqui, e você tem o sinal de menos aqui, e isso em um parêntese, tá? Mas o que a gente vai fazer aqui para contornar essa situação e utilizar a regra que a gente utilizou lá em cima, né, que é colocar o sinal de menos na frente do maior dos números, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar os números que estão ali, que é o 2, o 4, o 5, né? Aqui eu consigo tirar os parênteses, né? Esse 2 aqui já é positivo. Aí o que vai acontecer vai ser o seguinte, ó. Ali eu vou ter menos 12, tá? Esses sinais de menos aqui, pessoal, e de mais, eu vou colocar em outra cor para não confundir com, com a lacuna, né? Então aqui eu já tenho menos 12, né? Porque não tem como mexer nesse sinal. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uma lacuna e eu vou colocar entre parênteses o menos 2. Eu vou colocar entre parênteses o menos 6. E eu vou colocar entre parênteses o menos 3, tá? Porque é como se esse sinal de menos aqui já fizesse a distributiva com todos eles e eu mantivesse a lacuna, tá? É, e aí depois eu vou, né, fazer a mesma coisa, só que pro outro parênteses que está lá, tá? Então eu vou colocar menos 11, não tenho que mexer no menos 11. Esse zero aqui, ó, tanto faz se ele é menos ou se ele é mais, tá? Então eu vou colocar uma lacuna zero aqui, porque não tem muito o que eu fazer, tá? Se for mais zero, menos zero, não importa. Aqui eu vou colocar lacuna e menos 9, e aqui eu vou colocar lacuna e menos 1, tá? Então agora eu tenho uma única expressão, tá? Uma única expressão que, que já desconsidera o parênteses. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o sinal de menos na frente do maior dos números, tá? E o sinal de mais na frente do menor ou dos menores dos números. Então vamos lá, quem são os maiores números aqui que eu consigo colocar o sinal de menos? Eu tenho aqui o 4 positivo, eu tenho o 5 positivo, né? Aqui eu tenho menos 2 negativo, menos 6 negativo, menos 13 negativo, menos 9, menos 1. Né? O zero aqui, ele é maior do que todos os outros negativos, né? Então aqui eu já vou colocar o sinal de menos na frente do zero, tá? E aí agora eu tenho que me decidir entre o menos 2, entre o menos 6, entre o menos 3, entre o menos 9 e entre o menos 1. E o maior deles é o menos 1. Né? Se você pensar num eixo, o menos 1 está aqui, depois você vai ter o menos 2 aqui, menos 3, o outro é o menos 6, está aqui, e o outro é o menos 9. Tá? Então o maior deles é o menos 1. Então vou manter essa lógica aqui.
E os outros ali eu vou carregar o sinal de mais, tá? Que eles já são negativos, bem negativos, então a interferência deles é boa, tá? Para que tudo no final seja negativo. Então aqui, ó, eu vou ter 2, menos 4, menos 5, menos 12, menos 2, menos 6, né? Porque eu estou colocando esses sinais aqui. Menos 3, menos 11. O zero não importa. Eu vou ter menos 9 e menos com menos vou ter mais 1 ali, tá? Então, olha só, aqui eu vou ter 2. Aqui eu vou ter menos 9. Né? Com menos 12 vai dar menos 21. Tá? Então, eu já fiz essas três aqui, juntei. Aqui, ó, eu vou ter menos 2 com menos 6 vai dar menos 8, com menos 3, menos 11, com menos 11, menos 21 também. Então eu já fiz toda essa ruma de contas aqui. E por fim eu vou ter menos 9 com mais 1, menos 8, tá? E aí eu faço 2 com menos 8, isso aqui vai dar menos 6, com menos 42, e aí tudo fica menos 48. Então esse é o resultado do item B, uma questão bem interessante, tá? Porque foge um pouquinho das questões tradicionais e você é forçado a pensar de um jeito diferente, tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham curtido essa questão, assim como eu curti, e vejo você aí nas próximas questões. Um abraço.